Boa tarde, boa tarde, povo querido. Boa tarde, meninas, boa tarde, meninos. Tudo bom com vocês? Então, estamos aqui de novo, né? Passou mais uma alunação e a gente veio contar um pouco da lenda da Quinta Matriarca, que é a que rege, pelo nosso calendário gregoriano, a alunação do mês de maio. Seguindo o calendário das matriarcas, né, que eu desenvolvi, eu vou contar um pouquinho o que essa matriarca traz como verdade para a nossa caminhada. Aquela que ouve, escuta com o coração, não somente as palavras que são ditas, mas os desejos, as aspirações e os medos que não foram expressos. Ela também percebe a linguagem não verbal dos animais, das plantas e pedras, além das vozes dos ancestrais e dos seres espirituais. E ela ensina essa necessidade que a gente precisa ter de se aquietar, de silenciar, de se recolher, de analisar as impressões e só depois de tudo isso bem sedimentado dentro da gente, a gente formular um conceito ou uma convicção. Então, nessa alunação, essa quinta matriarca nos convida a nos aquietar, a ficarmos mais conosco mesmos. A sua cor é a preta, que indica um pouco essa introspecção, essa quietude que a gente deveria estar sempre manifestando antes de expressar uma opinião. Como a matriarca da quinta alunação, ela vai ser a guardiã do discernimento e da introspecção. E precisamos dessa maneira, quietinhos, silenciar até a nossa conversa mental para poder estar formulando com todas as evidências, formulando o melhor conceito, tá bom? Agora eu vou no e-book das 13 avós ancestrais, os ensinamentos das 13 avós ancestrais, que eu materializei no final do ano passado, a gente encontra todas as características e as lendas traduzidas, uma tradução livre do livro da James Sands, que é esse aqui, que é o que guia a nossa caminhada pelas 13 lunações dentro de um ano gregoriano. Eu gostaria de mostrar para vocês também a guardiã da quinta alunação, que ela já está com o chale preto e com o aventalzinho. Essa a gente vai trocando o chale e o avental de acordo com cada alunação. A matriarquinha, que é do meu kit das 13 matriarcas, que é para a gente estar se conectando com essa avó. E com esse kit vai junto as cartas das 13 avós. E a carta da matriarca da quinta alunação diz que a matriarca da quinta alunação é aquela que escuta, a mãe de Tioi, a quietude e do conhecimento interior. É a guardiã do discernimento e da introspecção, a intérprete das mensagens do mundo espiritual. É a conselheira. Ela ensina a silenciar, encontrar e entender o conhecimento interior que carregamos em nossas essências. Escutar também a natureza, os antepassados, os ensinamentos dos mestres e do Criador. Nos mostra como ouvir os pontos de vista e opiniões dos outros e como entender a linguagem corporal e os pensamentos não ditos, ou seja, ouvir com o coração. Então, depois de tudo isso bem assimilado, os ensinamentos que nós precisamos aprender com essa matriarca tão querida, nós vamos começar a leitura da nossa lenda, a lenda da quinta matriarca. Aquela que diz, entrando na quietude. A mulher que escuta se recordou da primeira experiência humana que passou quando veio do mundo dos espíritos para a caminhada na Terra. Muitas luas haviam se passado desde então, e ainda assim a doçura daquele primeiro momento estava viva em sua memória.
dando-lhe conforto em meio às tarefas exaustivas que ela enfrentava como orientadora e conselheira de seus filhos humanos. Seus sentidos bebiam nos cheiros e sensações daquele tempo longínquo, permitindo que ela flutuasse de volta à preciosa memória de seu primeiro despertar. A mulher que escuta entrou em sua forma humana em uma caverna gigante, onde a escuridão era completa. Mesmo com seus olhos abertos, ela estava cercada por uma escuridão total e um vasto nada. Ela não sabia que seus olhos humanos poderiam abranger a beleza do mundo natural. Ela estava envolta no cheiro da terra úmida, com um leve cheiro acre das crescentes formações rochosas e o perfume limpo e doce do seu próprio corpo. Na escuridão, ela sentiu sua carne humana pela primeira vez, deleitando-se com as sensações da pele lisa e os músculos flexíveis e bem formados. Ela tocou a cabeça e ficou surpresa ao saber como o cabelo cobria seus ombros suavemente, caindo abaixo de seus quadris, como um manto para protegê-la do frio da caverna. Com cada movimento do seu corpo, ela sentiu outras texturas. Pequenos grãos de areia do pedrisco que cobriam a superfície abaixo dela, esfregando suavemente nas suas pernas. Ela ouviu a umidade pingando do teto, dando prazer quando uma ou duas gotas atingiam sua pele, enviando novas sensações através do seu corpo. A redondeza suave da sua barriga e seios era muito diferente das fortes pernas musculosas que se enrolavam sob o torso enquanto ela se sentava no chão da caverna. Seus dedos traçaram a linha de seus lábios e ela notou que eles estavam cheios e macios, a textura da pele sendo diferente do queixo abaixo ou das maçãs do rosto acima. Quando ela tocou a curva de seus olhos, ela deu um pulo quando percebeu que as pálpebras eram coberturas usadas para proteger os olhos redondos e sensitivos por baixo deles. Um olho lacrimejou, limpando-se de seu toque desconhecido, enviando uma lágrima que foi escorrendo por sua bochecha. Ela notou as sensações desconhecidas de desconforto e umidade como parte de sua descoberta. Ela fez uma anotação mental de que algumas partes dessa forma humana eram muito sensíveis e precisariam ser manuseadas com cuidado. Enquanto a mulher que escuta continuava sua descoberta, tocando seu pescoço, ela sentiu a curva forte e magra do pedestal gracioso que mantinha sua cabeça acima do seu corpo, notando que havia sólidas saliências estruturais logo abaixo da pele e nas costas. As formas esqueléticas de sua espinha, que davam à sua pele uma moldura, pareciam angulares em comparação com a firme suavidade dos músculos que as cobriam. As pontas dos dedos subiam pelo lado do pescoço e ela sentiu os membros em forma de concha de seus ouvidos. Na escuridão profunda da caverna, a guardiã do conhecimento interior podia ouvir o menor movimento de suas mãos, o ranger suave da sua respiração, o gotejamento de gotículas de água e o farfalhar de suas pernas contra o chão da caverna quando ela mudava o corpo de posição. Ela degustava todos os sons enquanto se movia e tocava seus pés, dedos, tornozelos e seios, maravilhando-se com a magnificência da forma humana que herdara. Enquanto a mulher que escuta alongava seu corpo e encontrava as maneiras pelas quais ela podia se posicionar, ela descobriu gorgorejos vindo dos órgãos dentro de seu dorso. Uma leve dor no meio da sua barriga ressoou como um estrondo que ecoou pela caverna. Ela estava preocupada com um novo desenvolvimento e silenciosamente enviou seus pensamentos para a Mãe Terra. Mãe,
Eu não entendo esse som e a dor no meu interior. Sinto que algo está faltando e ainda assim sei que o grande mistério criou essas lindas formas e esse ruído gorgorejantes que significam que o corpo está digerindo o combustível necessário para dar força ao corpo. Em outras ocasiões, os roncos significam que o corpo precisa de sustento para manter sua resistência. Aí, Mãe Terra respondeu: você está sentindo a dor porque há uma fome pela comida que o corpo precisa. Aí, a mulher que escuta sentou-se na quietude, sentindo a dor profunda em sua barriga. Escutou os sintomas que acompanhavam para se familiarizar com a linguagem das necessidades de seu corpo. Mãe Terra lhe respondeu que ela poderia se alimentar, que ela poderia alimentar a forma que lhe abrigava o espírito. A Mãe Terra falou com sua filha, explicando que uma cesta de comida havia sido colocada na caverna muito próxima da mãe do clã e que, usando seu senso de toque, a mulher que escuta poderia encontrá-la e se alimentar. Ela então voltou sua atenção para os sons e sensações encontradas na escuridão da caverna. A quietude foi interrompida pelo som reverberante de líquido pingando do teto da caverna e atingindo uma grande poça de água atrás dela. A Mãe Terra a provocou a encontrar seu senso de direção, observando de onde vinham os sons e seguindo os respingos até que ela chegasse à origem do barulho. A mãe do clã rastejou em direção aos ruídos e respingos até que ela sentiu o mesmo tipo de umidade que tinha descoberto quando a lágrima rolou pelo seu rosto. Mãe Terra explicou então que o líquido dessa vez era água e não tinha gosto de salgado como a lágrima dos olhos da mulher que escuta. Essa água doce era usada para saciar a sede. E a secura era prejudicial ao seu corpo humano. A mulher que escuta aprendeu então como fazer uma concha com suas mãos para armazenar a água, levá-la até os lábios e beber. O som que acompanhava não era igual aos gorgorejos que ela ouviu quando estava com fome. Eram diferentes. A mãe do clã descobriu que ela poderia fazer sons e barulhos diferentes quando ela lambia a água, sorvia ou engolia. Os ecos de cada som encheram o vazio grave da caverna com uma infinidade de ondas retumbantes de vibração, dando à mulher que escuta uma infinidade de novos ruídos para experimentar. Em um ponto de seu processo de alcançar a água, a mãe do clã encontrou uma pequena pedra. Ela puxou a pessoa pedra da poça de água e sentiu a forma sólida, notando que era muito mais dura do que os ossos de seu corpo e maior do que os pedregulhos que cobriam o chão da caverna. Quando a pessoa pedra falou com ela da mesma forma que a Mãe Terra falava, a mulher que escuta ficou tão surpresa que deixou cair a pessoa pedra na poça de água com respingos retumbantes. A pessoa pedra continuou e ela pôde sentir o coração da mulher que fala, da mãe do clã, que se assustou. E a pessoa pedra continuou a falar com ela, explicando que era uma amiga. Tateando, então, para recuperar a pedra, a mulher que escuta se viu fazendo todos os tipos de ruídos estranhos. Sua respiração começou a entrar em rajadas mais duras e ela podia ouvir o bater de seu coração, enquanto ela freneticamente se sentia abaixo da superfície da água para recuperar a amiga que havia deixado cair em seu momento de surpresa. A pessoa pedra guiou as mãos para o seu lugar de descanso e em seguida começou a explicar como ela poderia ajudá-la na descoberta de seus dons, talentos e habilidades. Então a pessoa pedra disse para a mulher que escuta: eu sou uma pessoa pedra que detém as bibliotecas de tudo que passou sobre a Mãe Terra. Juntas, podemos nos aproximar do mundo exterior, aprendendo o que você precisa experimentar para cumprir sua missão.
Você já começou essa jornada aprendendo a linguagem das necessidades do seu corpo, como ouvir a voz da Mãe Terra e como ouvir as minhas palavras. Aqui, na escuridão, você está começando a desenvolver as habilidades de compreensão que compõem os muitos níveis de sons sem visão, gostos e toques sem contato visual e sentimentos sem influências confusas do externo. Esses primeiros encontros com suas habilidades de percepção permitirão que você ouça a verdade em todas as situações que encontrar na vida física. A escuridão do vazio do desconhecido será reconfortante para você, e as respostas que você procura virão através da sua capacidade de ouvi-las. A respiração da mulher que escuta retornou ao ritmo suave e uniforme enquanto ela segurava sua nova amiga próximo do seu coração. A guardiã do discernimento sentia um parentesco e uma confiança que existia entre ela e a pessoa pedra, que se chamava Velho Homem. Em sua antiga forma, mulher que escuta encontrou o conforto de um espírito parente, porque a sua própria essência espiritual era tão antiga quanto a Mãe Terra e a Avó Lua, e que foram criados no mundo espiritual pelo grande mistério. O velho homem, como era chamada a pedra, compreendia o desejo da mulher, da mãe do clã, de descobrir tudo o que pudesse sobre a humanidade e as coisas que ela precisava para dominar em seu caminho para a integridade. Essa amizade foi o começo de sua jornada, a lembrança de muito tempo e o quanto ela cresceu com a ajuda do ancião. Criou uma cadeia de imagens e sensações que inundaram a mente e os sentidos da mulher que escuta. Ela recordou sua primeira experiência com a luz e os passos suaves que o ancião insistiu que tomasse quando saíssem da caverna. O ancião, ou velho homem, apresentara a formiga que lhe ensinara a medicina da paciência. A formiga tinha falado da sabedoria de ter o tempo necessário para os olhos dela se ajustarem à luz que se infiltrava na caverna. O brilho do mundo exterior cresceu à medida que a mãe do clã e o velho homem se demoraram um dia e foram dormir mais perto da entrada da caverna, permitindo que mulher que escuta mantivesse suas habilidades auditivas intactas, enquanto ela misturava seu talento de ouvir com a nova experiência da visão. Sua emoção em ver novas cores e formas quase conseguiu o melhor dela naqueles primeiros momentos de visão. O desejo de se apressar na descoberta teve de ser restringido para ela manter o equilíbrio físico, emocional e espiritual. Agora, muitas luas depois, mulher que escuta estava feliz por ter honrado a sabedoria e a harmonia que permitiram que ela emergisse da caverna para o mundo exterior de uma maneira equilibrada. Sua mente retornou então com outra lembrança. Um minutinho só, gente. Perdi a setinha aqui. Com outra lembrança do progresso que ela tinha feito durante os invernos, que aprendera sobre os outros humanos de duas pernas, com os quais compartilharia o mundo durante sua jornada na Estrada Vermelha. Nos primeiros tempos, quando ela encontrava outros seres humanos, mulher que escuta é capaz de desenvolver seus dons de conhecimento interior, porque os seres humanos ainda não haviam desenvolvido a fala. A tribo humana falava Hai-Oweyan, a linguagem do amor. Essa linguagem não verbal expressava o coração de qualquer assunto necessário para comunicar-se com as duas pernas. Em silêncio, o observador tinha que olhar e observar as expressões, movimentos e sentimentos compartilhados de quem estava se comunicando. Para receber a inteireza de qualquer mensagem, o ouvinte tinha que se concentrar na pessoa que se comunicava sem interpor ou interromper. Mulher que escuta dominar a arte de ouvir a linguagem do amor
e muitas vezes ouvia os pensamentos dos outros por meio da sua capacidade de acessar seu conhecimento interior, assim como o dela. A mãe do clã lembrou como ela tinha sido capaz de ensinar aos outros o mesmo talento de entender a voz do coração de outra pessoa e como a tribo humana se beneficiou daqueles primeiros tempos. Desde então, a Mãe Terra havia completado muitas rotações em torno do Avô Sol, e os filhos da Terra haviam crescido e mudado, alguns para melhor, alguns para pior. A progressão da evolução espiritual humana era uma preocupação para a mulher que escuta, porque ela havia testemunhado a verdade e ela havia testemunhado a perversidade que alguma linguagem verbal havia trazido àqueles que queriam esconder as verdades desalinhadas de suas intenções. A ganância e o desejo de controle deram origem à língua bifurcadas e duplos significados na palavra falada. Seus talentos foram naturalmente aprimorados na precisão durante seus encontros com pessoas que falavam com aparente sinceridade, que mascaravam suas agendas ocultas. A mulher que escuta desenvolveu então o dom de ser uma verdadeira observadora ao entrar na quietude do seu próprio ser e não ter preconceitos enquanto escutava os outros, observando cada movimento de seus corpos e cada tom ou cadência de suas vozes. A mãe do clã poderia facilmente ver se o orador estava nervoso, escondendo algo ou simplesmente tímido. Com o passar das temporadas, a mulher que escuta ganhou seu papel de ser a guardiã do discernimento. Cada sensação de alerta que emanava de seu umbigo, o centro do sentimento do corpo, enviava ondas de choque através de sua sensação de bem-estar e permitia-lhe discernir em quem confiar e com quem precisava ter cautela. Muitas de suas lições foram ganhas com dificuldade. Ela tinha sido forçada pelas circunstâncias a prestar atenção nas ações mais do que nas palavras. Essa forma de observação tornou sua concentração e foco mais profundos à medida que a mãe do clã mergulhava mais em ouvir as impressões do coração do interlocutor na frente dela. Foi durante uma daquelas situações particularmente difíceis que mulher que escuta foi abençoada ao ouvir a voz da sua orelha, sua essência espiritual. O frio intenso daquele sol de inverno tornara quase impossível relaxar em Tiwi, a quietude. Então, a mulher que escuta quase decidira que não estava na hora de ouvir as histórias dos dois homens que pediam seu conselho. Os ventos do inverno adentravam através de qualquer abertura minúscula nas peles que cobriam a entrada da caverna da tribo que ela estava no momento. E esse frio criava ondas indesejáveis que enviavam tensão a cada um dos seus músculos. A mãe do clã sabia que ela se arriscaria a ficar mal-humorada com os homens e que poderia ter dificuldade em discernir suas pegadas dos sinais reveladores que geralmente permitiam que ela percebesse significados ou inverdades ocultas. Ela sabia que na reunião com esses dois homens ela teria que ampliar sua capacidade de ouvir a verdade, ouvindo seus pensamentos interiores e intenções não ditas. Durante o tempo que os três passaram juntos, a mãe do clã ouviu com todo o seu ser, sentindo a urgência da situação, bem como a impaciência de um dos homens. Os pontos de vista dos homens se deterioraram muito, tomando certo que o outro era incapaz de compreender. A guardiã da introspecção tomou o tempo que ela precisava antes de dizer qualquer coisa e disse aos homens que eles se encontrariam novamente durante o próximo dia. Depois que os homens deixaram a sua caverna, deixaram a sua fogueira, a mulher que escuta sentiu-se confusa com tudo o que ouvira. Os gestos de cada homem e o modo como o frio roubara parte do seu foco. Enquanto ela se sentava, olhando para as chamas da sua fogueira, fechou os olhos e sentiu profundamente dentro do seu próprio ser.
Uma sensação de calor a despertou da quietude e se derramou por ela como mel dourado, doce e rico. A mãe do clã sentiu-se expandindo além dos limites da sua forma humana e depois para além das paredes da caverna que a tribo chamava de lar. Na quietude, ela ouviu um leve sussurro, uma voz que ela não reconheceu. Em seu estado de consciência intensificada, a mãe do clã compreendeu todos os passos de sua passagem e como cada uma das lições a trouxera a esse momento de integridade percebida pessoalmente. A voz da sua orenda era a voz de boas-vindas que indicava que ela havia voltado para o verdadeiro eu. Uma onda esmagadora de emoções abalou seu corpo, com sentimentos de gratidão, satisfação, permanência, humildade, admiração, nutrição, pertencimento, realização e o desejo de saber mais. Ela ficou surpresa com a beleza da eterna chama do amor que mantinha a voz da sua orenda dançando em sua mente. Em um piscar de olhos, ela estava ciente da nutrição da Mãe Terra na sua forma física e da proteção amorosa do grande mistério, protegendo sua essência espiritual. Os dois mundos, do espírito e da substância tangível, se tornaram um dentro da sua orenda. Ela ouvia a harmonia da criação emergir do centro de seu ser, cantando a música encontrada em todas as esferas da vida. Toda forma de vida tinha uma melodia harmoniosamente intrincada com todas as outras. Não havia espaço para discórdia na sinfonia de sons que fluíam através de suas percepções. Seu coração, corpo, mente e espírito tinham um novo sentido de inteireza. Nada parecia muito longe ou grande demais para ser englobado, já que a sua capacidade de ouvir cada voz da criação ficava mais forte dentro do seu ser. O desejo de compartilhar com todo ser humano a sua experiência foi interrompido pela voz de sua orenda. Eu do eu mesmo. Você está expressando o desejo do Criador, da alegria ilimitada. Você é abençoada com a generosidade do Espírito que quer que todos os outros encontrem esse conhecimento interior. Até que cada ser humano tenha percorrido os caminhos da plenitude que você andou, eles não poderão entender plenamente o êxtase e a felicidade da sua experiência. Cada ser deve ter as oportunidades de que precisa para encontrar seus caminhos individuais para o verdadeiro eu. Ouça seus corações e os guie de maneira que lhes permitam saber que eles podem realizar as tarefas de regresso à casa de si mesmos. Mulher que escuta perguntou à voz de sua orenda se havia alguma maneira de dirigir seus filhos humanos e a voz da sua orenda respondeu: ensine-os a ouvir as vozes do mundo natural. Invoque o falcão, que é o mensageiro que carrega essas palavras de sabedoria, para ajudá-los a mostrar às duas pernas como ouvir. Ensine-lhes a compaixão da formiga, cuja medicina é a paciência, e a sabedoria do tatu, cuja medicina mostra como manter os sentimentos e problemas dos outros fora de seus espaços sagrados, usando seus limites. Mostre aos seres humanos as habilidades de escuta do coelho e como ele ensina a sua medicina de não ouvir medos não realistas. Aponte o remédio do papagaio, que ensina às duas pernas o dom de recordar e repetir tudo o que ouvem. Convide o furão para usar seu remédio de descobrir as respostas usando a dedução e a razão. O porco-espinho vai ensinar-lhes a medicina da fé e da inocência. Eles precisarão ter fé em seus caminhos, suas habilidades e suas conexões com o grande mistério, bem como o tipo de inocência e humildade que mantém as limitações do ceticismo e a arrogância de intimidar seu progresso. Profundamente dentro de seu coração, a mulher que escuta registrava tudo o que a voz da sua orenda tinha compartilhado com ela. A guardiã da introspecção compreendia que ela havia completado seu rito final de passagem,
que refletia sua realização pessoal da totalidade. Seu próximo passo na grande roda da vida da medicina seria ensinar a seus filhos humanos como ouvir e interpretar as mensagens que recebiam. O rugido do leão marinho ressoou em sua memória, lembrando-a de que ela poderia recorrer às habilidades das focas e leões marinhos para ensinar a seus filhos humanos a medicina da equitação das ondas de suas emoções e sentimentos, a fim de descobrir as suas próprias facetas. Por confiar em seus sentimentos, seus filhos humanos podiam aprender os diversos níveis de discernimento necessários para ouvir a verdade. Mulher que escuta tinha aprendido muitas lições durante aquele dia frio e de sentimentos ardentes e de inteireza. Então ela aplicou o novo entendimento aos 2 homens que pediam seu conselho. Ela havia ensinado aos 2 homens como ver a harmonia do ponto de vista do outro, fazendo-os ficar na posição do outro, fingindo expressar o ponto de vista oposto até que eles respeitassem a opinião um do outro. Esses eventos anteriores aconteceram há muito tempo. Durante as gerações que se seguiram, Mulher que Escuta cresceu e continuou desenvolvendo suas habilidades. Como se fossem objetos de medicina raros, ela silenciosamente guardava suas memórias preciosas, envolvendo-as em Tiobi, usando a quietude como um pacote de remédios para guardar as lembranças sagradas de sua passagem. Agora chegou a hora da mulher do clã entrar em Tiobi e ouvir as palavras de uma jovem que estava lutando para entender seus sonhos e as mensagens que recebera. Enquanto o avô Sol cavalgava para baixo da nação celeste, Mulher que Escuta ajudava a jovem sonhadora a interpretar os símbolos e a sabedoria falada que reunira de suas visões. Mulher que Escuta mostrava à mulher mais jovem como fazer perguntas que lhe permitiriam encontrar suas próprias respostas. As ferramentas que a mãe do clã usava despertavam a compreensão, sempre pedindo à jovem que pensasse, lembrasse, sentisse e honrasse a voz interior que insistia que a sonhadora ouvisse a verdade dentro de seu próprio coração. Mulher que Escuta ouvia a garota e perguntava: como você se sentiu? Ou, o que essa criatura parece estar ensinando a você? Em todos os casos, quando uma pessoa que a procurava como advogada se sentia segura e como se ela estivesse realmente sendo ouvida, o conhecimento interior brilhava. Mulher que Escuta encontrou-se como um refletor para aqueles que procuravam sua assistência, sempre reconhecendo que em algum momento todos os seus filhos precisavam ser tranquilizados. Alguns tinham medo da quietude, outros temiam a escuridão do vazio. Outros ainda tinham medo do que pudessem ouvir porque negavam a verdade dentro de si mesmos. Cada membro da tribo humana era um indivíduo que tinha que seguir o caminho para a integridade que lhe convinha. Mas toda a tribo humana teria que descobrir a audição interior antes que esses caminhos alcançassem a totalidade que eles procuravam. Ouvir a voz da Orenda era a maneira pela qual todos os humanos acabariam percebendo seus potenciais. Sem essas capacidades de ouvir os desejos e verdades interiores dos seus corações, eles estariam perdidos. Mulher que Escuta ensinou-lhes que o primeiro passo em cada caminho individual era aprender a ouvir seus corpos e uns aos outros com respeito. Mais tarde, eles aprenderam as habilidades de ouvir a natureza. Então, como ouvir e interpretar as mensagens não ditas do mundo natural e as vozes dos ancestrais que andavam nos ventos. Mais adiante, no caminho da totalidade, os filhos da terra aprenderam a ouvir suas próprias palavras faladas, comparando o que eles realmente diziam à verdade encontrada na voz da Orenda. Esse passo foi um processo de eliminação que atingiu o coração das limitações e ilusões encontradas no longo caminho vermelho da vida humana. Enquanto a Mulher que Escuta revisava as habilidades que ela tinha conseguido passar para os filhos da terra, o bater de seu coração chamou sua atenção.
Ela se concentrou na vibração e encontrou a voz de sua orenda cheia de amor. Um arrepio percorreu o corpo da mãe do clã quando a voz da sua orenda disse: os filhos da terra curarão suas feridas e encontrarão a mesma alegria que você embalou em seu coração. Há mais paz interior disponível a cada estação que passa, porque mais membros da tribo humana estão descobrindo o caminho para casa. O amor está retornando. À medida que o fluxo da vida aumenta e as duas pernas acham a eterna chama do puro amor dentro de si mesmos, a linguagem do amor retorna. Eles, uma vez mais, estarão aptos para ouvir a pureza dos corações uns dos outros e compreenderem a harmonia da criação que o grande mistério deu como um legado de paz. Todas as formas de vida viverão juntas como uma e apoiarão todas as outras, sem julgamento ou exceção. Ouça. Você pode ouvir? Quando a voz da sua orenda se desvaneceu, a mulher que escuta ouviu os leves murmúrios da brisa, construindo no campo, que subia pelos cumes da montanha sagrada, circulando a Mãe Terra. As vozes dos antepassados montaram nos ventos da mudança e sussurraram para todos aqueles que podiam ouvir. Agora é a hora do retorno do búfalo branco. É a hora de deixar de lado os seus medos e se unir a nós na busca da integridade e da união. Crianças, chamem essa avó que pode lhes ensinar a harmonia da paz interior de seu coração. Mulher que escuta ouvirá seu chamado e estará pronta para lhe mostrar como descobrir o caminho. Ouça os passos suaves de seus ancestrais em meio ao bater dos cascos de búfalo branco e saiba que todas as noites nós acendemos um fogo de boas-vindas através da grande extensão da nação do céu. Em Tiuí, em quietude, esperamos. Nós lhe enviamos nossos antigos sussurros para marcar a trilha da harmonia de volta à casa do seu coração. Mulher que escuta, se senta na quietude e está nos ouvindo. As vozes emergentes que a chamavam, o nome dela não tinham nenhuma surpresa. O tempo para os humanos ouvirem e alcançarem a integridade espiritual está chegando e está sendo descartada a separação e a limitação, que finalmente chegará. As vozes dos antepassados montarão os ventos da mudança, sussurrando para todos que podem ouvir. E essa é a lenda da quinta matriarca, da mulher que escuta, a avó do discernimento e do conhecimento interior. Que durante essa alunação, durante esse mês de maio, nós possamos estar nos conectando com essa sensação, que nós possamos descobrir qual é a verdade da nossa orenda, qual é a nossa voz interna, o que diz o nosso coração. E quando nós conseguirmos conectar o nosso coração com a nossa mente e pensarmos firmemente e positivamente, todas as desigualdades desaparecerão, porque nós seremos um. E em um, nós honramos e agradecemos todos esses ensinamentos. Um beijo a todos e que no próximo mês nós voltaremos com mais uma matriarquinha, com mais uma avó ancestral, com mais um ensinamento tão necessário para que a gente possa caminhar nessa estrada vermelha de uma forma leve, feliz e com cada vez mais sabedoria. Beijos em cada coração. Fiquem bem.